Olá, queridos amigos, irmãos, colegas, ouvintes, né? Aqueles que, graças a Deus, né, gostam de ver os vídeos, né, em que, para honra e glória de Deus, né, eu estou aí colocando, né, nas redes sociais para difundir, né, a palavra do Senhor. Porque a palavra diz: "E de todos pregar o evangelho". Então, no vídeo da semana passada eu falei sobre o que é ser um atalaia, né? Então, assim, vamos continuar sendo um atalaia, né? Vamos continuar sendo um reparador de brechas. Vamos continuar difundindo a palavra do Senhor, falando das mensagens, né? A mensagem de amor, as mensagens angélicas. E quando a gente fala das mensagens, o que vem na nossa cabeça? Sabe, eu vou ser sincero para vocês. A gente vê o jeito que tá esse mundo, ele tá de mal a pior. E a gente sabe que nós somos peregrinos desse mundo. Aí se eu tivesse aqui, né, mais pessoas aqui ao meu redor, e eu sei que tem pessoas aí que vão estar ouvindo esse vídeo e vão parar para pensar o que a pergunta que eu vou aqui lançar para vocês. Você quer ir para o céu? Você almeja ir para o céu? Eu vou reforçar ela. Você quer ser salvo? Queridos, eu almejo muito. Eu confesso a vocês que eu peço para Deus a cada dia cuidar de mim e da minha família, dos meus familiares e todos aqueles que estão ouvindo agora, para a honra e glória de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, mas pedir a Deus que em nome de Jesus a gente possa estar na fila, no, no lado onde Jesus vai falar assim: benditos do meu Pai. Queridos, vai ser triste demais ver aqueles que Jesus vai falar assim, ó: eu não te conheço. E a Bíblia diz que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas é porque alguma coisa está impedindo essa pessoa de ser salva. Talvez é o momento agora dela parar para pensar. O que ela pode fazer para primeiramente lembrar que na vida dele ou dela, que na vida dele ou dela tem que ser primeiro Deus. Amém? Do jeito que você está aí, abaixa sua face, sua fonte e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste mais um sábado do Senhor. Obrigado, Pai, porque foi maravilhoso esse sábado. Obrigado porque aprendemos mais um pouco da Tua Palavra e recarregamos as nossas energias na nossa vida espiritual para podermos enfrentar mais uma semana.
Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos dê uma feliz semana na tua companhia e dos teus anjos. E a cada um que está nesse momento ouvindo, vendo esse vídeo, que em nome de Jesus, o Senhor venha, Pai, através do seu Santo Espírito, instruir essa pessoa a ouvir a voz de Deus e obedecer a tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Usa-me como instrumento teu em nome de Jesus, e que eu e minha casa possa servir o Senhor em espírito e em verdade todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou contar uma história. E aí eu quero que você reflita aí. Olha só. Suponhamos que numa noite escura você esteja retornando das compras feitas no shopping, né? E ao parar um cruzamento, é assaltado por 3 bandidos armados, que aos gritos e xingamentos exigem a entrega do carro. Pensa a cena. E aí? Quem é que vai poder te salvar? Então, evidentemente, né? Você vai sentir muito medo. E já pensa na perda do veículo naquele momento. Adquirido com muito esforço, nas compras que estão no porta-mala do carro, os documentos pessoais, né? Além disso, você sabe que qualquer movimento em falso poderá lhe custar a vida. Então, uma viatura surge no final da rua e vem com um raio na direção da cena do assalto. Um policial desce correndo, a arma apontada para os bandidos, fazendo os marginais, né, sumirem naquela noite. Ou de repente fala, perdeu, né? Bom, e aí você sabe, né, o que acontece. Vamos imaginar a situação. Aí agora, ufa, você foi salvo. Depois da sensação ali de alívio, você vê aquela atitude corajosa daquele policial, né? Agradece ele, afinal ele salvou ali a sua vida. E você começa a refletir um pouquinho. Há muito tempo atrás, Jesus fez isso, sabe? Jesus, ele fez algo maior por você. Ele deixou a glória dele no céu e veio ao mundo como humilde, uma humilde criancinha, para viver sem pecado, mostrar o amor de Deus e contar sobre o plano da salvação idealizado antes da fundação do mundo. É forte, né, queridos? Aí olha só,
Por enfrentar corajosamente o mal, por viver uma vida pura e santa, Jesus foi perseguido e morto. E por se deixar morrer sem resistência, foi comparado a um cordeiro, o Cordeiro de Deus. Antigamente, um cordeirinho era morto quando as pessoas queriam pedir perdão por seus erros. O cordeiro inocente simbolizava a Jesus. Deus estabelecera esse símbolo para que as pessoas nunca se esquecessem do quão sofrido seria o sacrifício do Filho de Deus, em oferta pelo pecado dos seres humanos. Como o caso do policial, que provavelmente livraria você, Jesus corajosamente enfrentou o pecado e livrou-o das garras do mal. Mas ele fez mais do que o policial faria por você. Jesus deu a sua vida, ele deu sua vida para que você tivesse a chance de herdar a vida eterna. E a gente sabe muito bem que a Bíblia ela tem muito a nos ensinar sobre o plano da salvação. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Primeiro a gente vai procurar nas Santas Escrituras, na Bíblia, nós vamos em Romanos 5, versículo 12. E vamos ver o que diz lá em Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12, ele diz assim. Amém? Diz assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, está nos mostrando, tá? Todos pecaram. Quando Adão e Eva, eles desobedeceram aquilo que Deus tinha instruído a eles, o pecado é a transgressão da lei, tá? Então, desde esse ocorrido, de Adão para cá, ou seja, todos pecaram. Nossos primeiros pais. Então, o que acontece? Todos pecaram. Ah, mas Edivânio, eu não estava lá. Isso não é justo. Olha, tem coisas que a gente tem que parar e pensar e agradecer, porque se não fosse Jesus, a gente não estaria nem aqui para contar essa história. A gente já estaria condenado. Mas Deus, ele é amor. Mais que amor, ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, querido, a esperança da nossa vida é Jesus. E será que uma pessoa é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? O que você acha? Porque o resultado final do pecado foi isso, que por um homem, a gente leu lá,
Vamos ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, isso está em Romanos 5, versículo 12. Agora vamos em Jeremias 2, versículo 22. Jeremias 2, versículo 22. Jeremias 2, versículo 22. Diz assim: 2, versículo 22. Aqui diz assim: pelo que ainda, pelo que ainda, que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Então, é a cena no sentido que Israel adorou a Baal, né? Eu vou ler de novo. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Bom, isso está em Jeremias 2, versículo 22. E aí, a gente começa a pesquisar, a examinar e aprender, né? O que Deus fez para nos salvar, né? A gente já falou anteriormente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3, versículo 16. Agora vamos ver então Ezequiel 18, versículo 32, para a gente analisar isso. Ezequiel, o livro de Ezequiel 18, versículo 32. Pois diz assim, ó: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. Olha só, se você está numa situação deplorável da sua vida, se você está vendo que está complicado e a ponto de você de repente achar assim, eu sou dono da minha vida, faço dela o que eu quero e tal, e a gente já falou também nos vídeos anteriores que nós não somos dono do nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então assim, para que você esteja bem, independente da situação que você esteja passando, mas nesse momento, converta-se, arrependei, né? Arrependa do seu mau caminho, arrependa tudo errado aí e volte para Jesus e vai a Jesus, arrepende para você viver, porque Deus quer que nós temos vida e vida em abundância. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? E olha só, como Jesus ele descreveu essa missão para a gente. Vamos ver? Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10, diz assim, ó:
porque o Filho do Homem veio buscar a salvar o perdido. O Filho do Homem veio, tá? Buscar e salvar o perdido. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E se Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? O que a gente tem, que a gente pode analisar? Jesus não cometeu nenhum pecado, meus queridos. Ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Ele venceu com está escrito. Não só de pão, né, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém por isso? Quero ver um amém seu aí. Agora olha só. Vamos ver então. Hebreus 4, versículo 15, para a gente analisar essa situação. Hebreus 4, versículo 15. Livro de Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, só Jesus é o nosso Salvador. No templo quer dizer, né, que tinha o santuário, né, a gente tinha um sacerdote, né, e ele fazia todo aquele ritual, né. Então, dentro dessa situação, hoje nós temos quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso amigo. E nós devemos confiar nesse amigo fiel, que é Jesus Cristo. E aí, meus queridos, a Bíblia ensina pra gente como ser salvo. Amém? Ela explica. E aí a gente sabe como que Jesus pagou nossa dívida, né? Para um dia assim na tua vida, lê em Mateus, né, sobre a vida de Jesus, né? A genealogia, lê tudo a história de Jesus. E se você puder, assiste um filme sobre a paixão de Cristo e reflita como foi muito, mas muito dolorido para o nosso Salvador. Era para a gente estar no lugar dele. E você acha que a gente ia conseguir remir os nossos pecados estando no lugar dele? Se nós somos pecadores? Sendo que ele se colocou em nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar. Para isso a gente vai lá em Isaías 53, versículo 3 a 6, que diz assim, ó, Isaías, livro de Isaías 53, tá? Isaías 53,
versículo 3 a 6. Diz assim, ó. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Querido, é muito forte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É muito forte, querido. É triste. Porque as pessoas que não têm o temor de Deus, elas leem como uma história. E eu fico assim, pensativo nessa situação. Que é muito forte. Eu que era para estar no lugar de Jesus. Ele morreu no meu lugar. Para me dar a garantia para eu escolher ser salvo. Que amor é esse? Que amor é esse? É o amor que nos constrange, sabe? Só a graça dele nos basta. Só a graça de Deus nos basta. E aí, o que aconteceu então para garantir a salvação? Bom, a gente vai em 1 Coríntios 15, versículo 20 a 22. 1 Coríntios 15, Primeira Coríntios 15, 20 a 22, diz assim, ó. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome de Deus. Sendo ele as primícias dos que dormem. Ô querido, eu leio isso daqui, eu lembro dos meus queridos que já se foram. Sabe, eu lembro da minha avó.
poderia ter todos os problemas dela. Assim como nós todos temos os problemas. Mas eu lembro muito dos aprendizados, das lições, né? E do que eu tive de aprendizado por ela. Ô querido, eu lembro do meu tio, que no momento mais difícil que eu precisava de apoio, ele me ajudou. Ajudou eu, meus irmãos, minha mãe. Eu lembro da minha tia, que me falava do amor de Deus, que me dava esperança. Eu lembro agora, né? Também tenho lembranças boas da minha outra tia, que me abraçava, me apertava, me falava meu moreno, meu lindão. Eu lembro do meu outro tio, que tinha lá ó, o jeito dele, mas sempre falava pra mim, ó, nunca dá pérolas aos porcos. E tantos outros. Você não tem lembrança daqueles que já se foram? Eu lembro da vozinha, a vozinha da minha esposa, que todo dia de manhãzinha ela ia tomar o sol e abrir a Bíblia para falar com Deus. Ô querido, quantos exemplos, quantos exemplos. Exemplos estes que fica guardado no meu coração e na minha mente. E o maior exemplo, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o incomparável. Não tem comparação com mais nenhum ser humano na face da terra. Visto que a morte, querido, veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem, por sua própria ordem, né? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder das trevas do mal. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Louvado seja o nome de Deus. E qual é o segredo? Entregar minha vida a Jesus. Sair do mau caminho. Qual é o segredo, Edvânio? É aceitar o hoje. É aceitar o hoje. O amanhã pertence a Deus e não a você. Você não sabe o que vai acontecer agora, daqui 10 minutos. Deus sabe. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E você? Querido, Deus não precisa de você. Porque Ele é. E você?
Ele é o eu sou. E você? Às vezes a gente nem sabe quem a gente é. Por quê? Porque a gente só é quando a gente entrega a vida a Jesus. Se alguém me perguntar, Edvânio, você sabe quem você é? Eu sei. Eu sou filho de Deus. Eu fui adotado. Porque Jesus morreu por mim. E eu entreguei a minha vida a Jesus. Logo não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou de Jesus. Querido, eu fico emocionado. Sabe por quê? Porque eu sou de Jesus. Porque eu e minha família servimos ao Senhor. E almejamos servir muito mais. Mas não pelas nossas forças, mas pela força que temos em Cristo Jesus. Eu não te conheço, mas eu sei que se você estiver passando por alguma situação, eu quero que você lembre-se disso. Jesus te ama e eu também. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, vamos lá em Coríntios mais uma vez. Eu vou ler Coríntios, mas só que depois eu vou ler também. Deixa eu achar aqui. Achei. Vou ler também uma outra parte. Em 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Querido, Deus fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o mais ele fará para tua vida. Amém? O que eu queria terminar aqui com a mensagem é em Apocalipse. Em Apocalipse, e aí a gente termina a mensagem de hoje para a honra e glória de Deus, porque Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Você quer ser salvo? A gente vai em Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Querido, não fica atrás das águas amargas da tua vida. Vai atrás da água da vida, manancial de água vivas, que é Jesus Cristo. Amém? Então, quer ser salvo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. E quando Jesus estiver vindo nos altos céus, onde todo olho verá, querido, que cena maravilhosa, nós vamos ser transformados, vamos ter um corpo transformado, vamos ser incorruptível,
Ou seja, não vamos ter mais o pecado e vamos viver eternamente com Cristo Jesus. E vamos ver nossos queridos que se foram. Amém? E eu creio que eu verei minha avó, eu creio que verei minha tia, porque eu sei que aqueles que se foram, que entregaram a vida ao Senhor, eles também irão se ressuscitar. Ou seja, Jesus vai ressuscitar, né? Eles irão ressuscitar porque Jesus vai ressuscitar. Os anjos vão ali, então os anjos vão ali pegar, né? Aquela pessoa, né, que morreu em Cristo, e ele vai ser trasladado e ele vai ser transformado, seu corpo vai ser transformado, o teu nome será mudado e com certeza vai ser o nome que com carinho Deus ele vai te dar, e nós vamos estar no lar celestial. E não é as ruas de ouro que nós vamos ali almejar, não. É o que é o ouro e a prata da nossa vida, que é o majestoso, que é o esplendoroso, que é o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, o Salvador. Eu quero abraçar Jesus. Quer você abraçar Jesus? Entrega sua vida a Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a estar, Pai, obedecendo os mandamentos do Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai. Obedecer é melhor do que sacrificar, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a cada dia vencer, Pai, para a honra e glória do Teu Santo Nome, em todas as situações. Ajude-nos, Senhor, a enfrentar os obstáculos da vida e sair das águas amargas da nossa vida e para podermos estar nas águas vivas, o manancial de águas vivas que é Cristo Jesus. Que eu e minha família continue servindo a Ti, Pai, e a família dos meus amigos, colegas, dos meus irmãos, que também, Senhor, eles possam estar, Pai, servindo ao Senhor ou aceitando nesse momento ao Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Oh Pai, muito obrigado por tudo. Nos dê uma feliz semana na Tua companhia, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém?